pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a assessora pedagógica Gabriela Rocha e vou estar essa tarde aqui com vocês e eu não estou sozinha, trouxe comigo uma parceira de verdade. Oi, professora Gabi, pedagoga Gabi, vamos lá, professores, então sejam bem-vindos nesse momento, assim, com muita alegria, voltando o nosso retorno em 2022. E, para mim, sou a PEDAG, que vocês vão estar sempre no login vendo, PEDAG Sônia, assim como a PEDAG Gabi. Gabriela. Então, sejam bem-vindos, coordenadores regionais, coordenadores do mediado, que você vai hoje ser os nossos braços também, junto conosco, e aquela acolhida de felicidade de 2022 aos nossos professores presenciais. Sejam bem-vindos, professores. E com toda essa acolhida, eu quero que aqui a família Semean, hoje, no dia 16, a gente retorna quando eu falo assim, que é um processo histórico. É um processo histórico para a gente, em termos deste retorno, principalmente das nossas orientações, que sempre nós tivemos com vocês. É claro que passaram 2 anos, esses 2 anos ficaram algumas lacunas, claro, de orientação. E nada mais do que a nossa temática. Vamos para a nossa temática. Estratégias didáticas do ensino presencial com mediação tecnológica. Professor, você sabe o que é estratégia? Aí você vai perguntar, professora Sônia, o que é estratégia? O que faz parte das estratégias didáticas? Desculpa. A estratégia, ela nada mais é do significado dela, vem muito anterior, na Grécia Antiga. E ela vem com o seu significado de quê? Da arte da guerra. Quando eu falo da arte da guerra, eu acabo colocando que nós temos que ser estratégicos em todo momento da nossa vida. E nós passamos por esses procedimentos hoje. Na área da educação, as estratégias são as melhores possibilidades que nós vamos dar os resultados obtidos. E para mim ter uma estratégia, eu preciso o quê, gente? Eu preciso, qual é o meu foco? A quem é meu alvo? Eu posso fazer essa pergunta a ti, professor? Quem é o alvo que você vai decorrer deste processo? Porque a gente iniciamos, vocês viram, né? Com as atribuições, com a afetividade. E aí nós vamos percorrendo este processo de sequência, a nossa rotina. E hoje eu estou trazendo mais uma temática para você, estratégia. Quais são as estratégias que o ensino mediado traz para você? Então, são o quê? Os nossos documentos, são os nossos procedimentos, até para a gente absorver este resultado como nosso alvo. Quem é o nosso alvo? Quem é aquele que precisa ser melhorado? Coloca aí no chat, professor, alguns segundos. Quem é o nosso alvo? Essas estratégias todas que o Centro de Mídias vem há anos trabalhando e vem avançando. Você vai verificar que alguns planos foram modificados, foram ajustados até para a melhoria de quem? Quem é o nosso alvo? Faça essa pergunta. Na nossa estratégia hoje educacional do Centro de Mídias, a gente quer fazer melhorias para quem? Quem é este alvo? Todo procedimento é estratégico. E esse procedimento no Centro de Mídias está levando a quem? Coloquem no alvo, é o alvo, tá? Eu quero saber quem é o meu alvo. Melhorias para quem? E no final a gente também vai terminar com uma reflexão. Vamos para o próximo, e aí vocês vão respondendo. Eu quero a resposta de vocês. Para quem é este alvo, tá? Próxima cartela. Próxima. Ok. Muito bem, Sônia. Obrigada aí por falar um pouco sobre estratégia. Isso mesmo. E as nossas estratégias, né?
tem tudo a ver com o pacote didático, não é? O que é o pacote didático? Pode passar essa cartela. É um conjunto de materiais didáticos que servem de apoio pedagógico ao ensino presencial com mediação tecnológica. Ele é disponibilizado ao professor presencial por componente curricular e por unidade de estudo. Professores, vocês já viram aí que vocês recebem esses materiais, né? Então, vocês recebem sempre antes de começar as aulas, né? 5 dias antes. Então, esse ano também vocês vão receber esse materialzinho antes, tá? Vamos voltar lá para o nosso pacote didático. Pode passar. Então, nós temos aí uma lista, né, professora Sônia, com todos os documentos necessários para a gente compreender o nosso ano de 2022. Como é que a gente vai trabalhar? Então, pode começar, professora Sônia. Tá, vamos aí. Um dos nossos itens do pacote didático é o quê? Já foi até falado ontem. Na sequência, foi o calendário de série. E esse calendário de série nada mais é para você verificar tudo, de qual módulo que você vai iniciar até o último dia, que é de qual componente você vai finalizar. Então, dentro do calendário, você verificou que logo nos primeiros dias do dia 21, nós temos o quê? Avaliação diagnóstica. Ah, que felicidade! Você verificou que, desde o início, principalmente a nossa diretora, ela coloca, vai ter algumas surpresas para vocês. Foi positivo. 22, nós precisamos saber como estão os nossos alunos. Como é que eles estão perpassando essa aprendizagem, já que 2020, 2021, nós tivemos aquela situação que foi pandêmica. E muitas vezes o nosso aluno compreenderam essa dimensão, a aprendizagem dele foi satisfatória? Nós não sabemos. Mas no dia 21, vai ser uma semana, gente. Logo pós vai iniciar o nosso calendário mesmo com os nossos componentes. E aí, vocês vão estar se apropriando e verificando o todo, do dia que vai iniciar até o término do ano escolar. Tá? E, Gabi, nós temos o próximo também. Isso mesmo. Vamos ao próximo? O próximo é o cronograma de sequência de componente, tá? Por série também. Então, cada série vai receber aí o seu cronograma de sequência de componente. Nele, você vai ter acesso aí o dia que inicia o módulo, quando finaliza e sequenciado, tá bom? Vai ser fácil de estar acompanhando, porque esse documento vai também nortear aí o início, o final do módulo, assim também como o calendário. Ele é um documento complementar, né, ao calendário. Próximo. Tá. E lembrando, né, que nosso calendário, ele, além de ser o norteador geral do Centro de Mídias, ele é passado pelo Conselho Estadual de Educação. Mas vamos para o próximo. É o Plano Didático Pedagógico, o PDP. O PDP, gente, nada mais é do que o plano geral nosso, onde vai estar as habilidades, as competências e vai estar norteando agora o nosso objeto de estudo. O que é o objeto de estudo, professora? Por que modificou assim o objeto de estudo? São os conteúdos. Lembra dos conteúdos? É esse que você vai estar se apropriando. A partir de agora, nós vamos estar também alinhados à BNCC. E aí você, como professor e pesquisador, precisa também se apropriar deste documento que vai nortear não somente o Centro de Mídias, mas nós estamos alinhados à Secretaria de Educação do Amazonas, assim como a nível Brasil. E aí você precisa estar também nessa posse de leitura sobre a BNCC, porque algumas nomenclaturas vão ser modificadas. As habilidades elas vão estar com nomenclaturas e fora a numeração. E aí
precisa-se o professor conhecer. E se a gente também não se der conta, a gente acaba deixando e engavetando o PDP. E o PDP ele é o norteador geral do componente curricular. Mas vamos para a próxima. Vamos continuar. Ainda tem bastante documento para a gente se apropriar e conhecer, tá? Temos também o cronograma de sequência de aula. Esse, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. De repente, você está tendo ali língua portuguesa. Então, você tem ali língua portuguesa, beleza. O que que você vai ter ali naquele documento, naquele CSA? Você vai ter a numeração de aula, você vai ter a data, que dia que começa, que dia que termina. Você vai ter o professor naquele documento. Então, esse documento ele é muito importante para você preencher o seu diário digital. Tá bom? Vai facilitar a sua vida, porque ali vai ter o conteúdo direitinho, detalhado, bonitinho para você. Então, de preferência, né, utilize ele todos os dias para facilitar o seu trabalho. Tá bom, professor? Anota essa dica aí que é importante, né, professora Sônia? Ótimo. E aí, vamos para o próximo, o que seria o PA. Se eu já tenho a minha sequência de aulas, eu vou me apropriar do meu PA. Lembra que eu acabei de falar para vocês? O PDP. PDP é o norteador, mas agora ele virou micro, tá? Eu vou separar aquele objeto de estudos por cada dia, porque o PDP vai estar o todo. E aí, a cada dia você vai se apropriar qual é o objeto de conhecimento que você vai ter naquele dia do componente curricular que está no ar, que é o PA. Aí vai estar o nome do professor, vai estar a data, que isso é primordial, de quando inicia e de quando finaliza. Você vai lembrar também quem é os meus professores que vai estar no ar. Se for língua portuguesa, quem é o professor? E aí vai estar sempre dividido. Existe a aula 1 e a aula 2 e a aula 3 e 4. Mas essa aula 1 é um professor que vai dar. Na sequência do intervalo vai entrar um novo professor. Então, volta àquele mesma rotina que vocês tinham, que eram os 2 professores no estúdio, tá? E aí você precisa se apropriar do nome do professor para você estar tirando as dúvidas. Hein, professora Sônia? E o PA, rapidinho, e o PA nada mais é do que essa propriedade que você vai ter durante a sequência do currículo, quando eu falo da sequência do ano, ou nesse momento você vai pedir, quando der uma situação de pane lá no município de vocês. Se você já tem esse PA, automaticamente você vai dar aula. Vai estar lá na tua comunidade dando a sequência dessa aula. Não vai precisar estar totalmente precisando estar aqui ao vivo, mas lá você vai dar continuidade, tá? Então esse PA nada mais é também do que a fortaleza que vocês precisam. Tem que estar no planner de vocês. Ele faz parte da organização do dia a dia. Desceu, como a professora Gabi acabou de colocar, CSA, aqui tenho minha data, e aqui eu estou com o meu plano de aula. Qual é a aula que vai ser hoje? Então, deu um pane, deu algum problema, você continua a aula. Você é o professor. E sempre, nunca esqueça disso. Você é a nossa fortaleza, professor. É você que vai dar continuidade, vai levar este aluno até o final do ano, tá bom? Vamos lá, Gabi, para o próximo. Isso mesmo. Olha, você, professor, vai incentivar o nosso aluno, né? E detalhe, eu achei muito importante isso, professora Sônia. Deu algum problema? Você já está de posse do material. Lá tem um critério, né, que é orientações pedagógicas. Lembra das orientações? Então, é uma conversa do professor ministrante contigo, professor presencial, tá bom? Então, não vai ter dificuldade, eu acredito que não. Nós sabemos que vocês não são especialistas, mas lá tem uma linguagem, né, de que forma melhor o senhor vai poder trabalhar esse conteúdo, beleza? Vamos lá, seguindo.
As aulas assíncronas, vocês sabem, né, que as aulas assíncronas acontecem geralmente aos sábados. Mas, de repente, você vai conversar com a sua turma, tá, professor? Caso você não consiga, né, fazer essa aula ao sábado, ou a sua turma não possa, vocês vão encontrar um outro momento para realizar a aula assíncrona. Vai baixar os documentos, fazer o download bonitinho, e vocês vão conseguir trabalhar com a turma esse conteúdo proposto aí na aula assíncrona. Perfeito, vamos lá. E aí nós temos o par. O que é o par? Continuando, para aqueles que estão novatos, o par, eu apresento que ele é o plano de aula de revisão. Lá nesse plano de aula de revisão, a mesma situação, vai estar os 2 professores e eles vão estar trabalhando com aquela sequência de objetos de conhecimento que você trabalhou durante o decorrer do componente, e ele vai elencar dentro desses dias quais são os assuntos que ele vai revisar. Isso no primeiro e no segundo tempo, tá? Porque no terceiro, já depois, quando retorna, já é a avaliação. Mas nós temos surpresas aí que ainda está para vir. Vamos lá? Pode ir, Gabi. Então, temos também, gente, o item aí, como disse a Sônia, né? Ele é surpresa. Por quê? É um item que nós vamos ter um momento específico só para falar sobre ele, né? Sobre a atividade complementar, tá? E o que é esse item, basicamente? São umas questões para vocês trabalharem com os alunos, tá bom? Sobre o conteúdo da aula. Nós temos agora, então, as avaliações, né? Vamos entrar no item da avaliação. Avaliação tipo A e gabarito, que vai juntos. Só que essa avaliação tipo A e gabarito, no dia da avaliação, você vai receber, naquele dia mesmo proposto. Mas lá na frente a gente vai explicar uma outra situaçãozinha para vocês. Pode continuar, Gabi. Olha, gente, um detalhe a respeito ainda da avaliação tipo A é o seguinte. No dia da prova, na hora da prova, você vai receber a avaliação tipo A, beleza? A professora manda o gabarito. Não. A gente vai mandar daqui a pouquinho, sabe? Tem um horáriozinho específico para mandar o gabarito, tá? Isso aí foi ponto de melhoria, né, Sônia? Foi. Vocês solicitaram que fosse enviado juntos, mas vai ser... posteriormente, a gente vai explicar como é que vai ser esse envio, hoje ainda. Então, se você quer saber, fica aí, não vá para canto nenhum. Tá fica bom? Na telinha. Isso, que a gente vai explicar exatamente como é que vai ser isso. Vamos para a avaliação B. A avaliação tipo B e gabarito são enviados no outro dia, tá bom? Aí nós temos a avaliação de habilidade socioeducativa, que é aquela avaliação em que você, que já era anterior, conhece. Nós temos 7.5, mas eu precisava também ter uma avaliação socioeducativa. O que é a avaliação socioeducativa? Nada mais é do que o trabalho que é feito dentro de sala de aula. É o dia a dia deste aluno, que você vai estar na percepção, conhecendo o teu aluno. O bom professor e o bom mestre, ele conhece. Então, ele pode ter tirado até 5. Tirou uma nota vermelha. Para cá, para nós, tirou uma nota vermelha. Mas se esse aluno é participativo, você tem toda uma ficha, tá? E que você vai verificando. E esse aluno tirou 2,5 ou tirou 2, de acordo com a específica que você vai sabendo desse aluno. Mas nunca esqueça, professor, que este momento, desde o início, a gente está trabalhando. E aí eu continuo perguntando para você, quem é meu alvo? A que estratégia e o que eu preciso melhorar dentro da minha sala de aula? Quem é o meu alvo? Para quem eu preciso trabalhar? Qual é a minha atribuição como um professor? Tá? E aí, no final, a gente vai fazendo essa retomada. Vamos lá. Isso. Detalhe, gente, essas informações ainda a respeito dessa avaliação, vocês vão ter um outro momento, tá? Para falar sobre isso, tá bom? Vamos voltar ali a nossa cartela.
Continuando, temos plano de estudo de recuperação paralela. O que é esse plano, gente? Olha só, se meu aluno ele não alcançou a nota, terminou ali o componente de língua portuguesa, né? Que só queremos falar de língua portuguesa. Terminou, o meu aluno não alcançou, ele já vai ter esse plano de estudo para fazer, que é a recuperação paralela, né? Paralela ao componente que vai... terminou o componente, paralelo a ele já vai fazendo a recuperação, tá bom? Pode continuar, Sônia. Tá. E aí, lembrando, né? Porque ele tem avaliação A, ele não conseguiu, aí sim que ele vai fazer o PERP, tá? A recuperação paralela. Ele não vai fazer a B, não. Ele vai fazer a B só no dia que ele faltar, tá, gente? Perfeita, amiga. Isso e tá mesmo. aí, ó, não esqueça, hein, professor? São pontos de atenção que você tem que estar lá, escrevendo. Somente, olha, como a professora Gabi colocou, somente se ele faltar. Se ele não faltar, ele está no dia da aplicação, é a avaliação A. E aí você, caso ele tire uma nota menor, que eu acho que é muito difícil, ele tem tantas avaliações, inclusive o PERP, que é o plano de recuperação, esse aluno tem condições de passar, sim, em cada unidade. Mas vamos prosseguir. Dando continuidade, vamos lá. És tu, Sônia. Então, e aí vem o que? Nesse pacote, nós vamos enviar o quê? As cartelas da aula, que é da aula normal, que são e assíncronas, também que é do sábado, e a avaliação tipo A. Aí vocês vão perguntar para mim, a avaliação tipo A? Não, calma aí, a avaliação tipo A vai ser encaminhada assim, mas não antes, tá? Vamos para o próximo para a gente explicar. No dia da avaliação, né, prof? Temos aí também, né, fazendo parte desse pacote, como já está dizendo aí, é um pacotão, né, muitos documentos. Temos um exame também de recuperação final, tá? Também aí para o nosso aluno, se ele não conseguiu ainda no PERP, ele tem outras chances, né, Sônia? É por isso que eu estou dizendo, nosso aluno tem condições de passar, professor. Chegar no final do ano, essa ata está fechada, só mesmo os casos sérios. E aí nós temos a avaliação de reavaliação, que é o ER, ou o ERG, né? Uhum. Que esse daí é muito mais aplicado, gente, a reavaliação somente para as séries terminais, nono e terceira série do ensino médio. Temos também um exame de progressão, que é o exame inicial de progressão parcial. E, para finalizar, Sônia... Exame de progressão parcial final, que é esse exame final de progressão, gente. Então, este pacote aí, automaticamente, ele vai ser encaminhado no segundo semestre, tá? Vocês no decorrer, só rapidinho, Gabi, no decorrer deste processo, graças a Deus, nós estamos numa cadeia e numa sequência. É por isso que você tem que aí permanecer bem firme e forte, porque vai ter o aprofundamento dessas avaliações após o intervalo. Vamos lá? Vamos dando continuidade aí. Temos o período de envio do pacote didático. O pacote didático será enviado por 2 canais, tá? Tanto pelo e-mail da turma, quanto pelo IPTV, com 5 dias úteis antes do início da transmissão do componente curricular, tá bom? Como eu já havia falado antes. Pode passar. E qual é o envio? Quais são os envios que nós vamos ter agora? Nós temos aquele que é o e-mail da turma, que é encaminhado mesmo, o suporte técnico vai encaminhar para vocês pelo e-mail da turma, ou... que é, no caso, é o repositório, aí a Gabi pode até falar um pouquinho depois, é o repositório de todos os materiais enviados no decorrer do ano letivo para a busca dos materiais de componentes que já passaram para buscar na caixa de entrada. O que isso significa, professor? Vou explicar. Olha só, gente, é assim... Aquele componente já terminou, ele recebeu lá pelo IPTV e ele recebeu por e-mail, mas ele ainda precisa consultar alguma coisa, que de repente o CSA de língua portuguesa, né? Já terminou e tal. Ele vai lá na caixa de entrada dele e vai procurar o e-mail que o atende daqui do Centro de Mídias enviou,
né? E aí, através desse e-mail, ele vai ter acesso a todos os documentos enviados por ele. Então, fica ali guardado, né? Ele não precisa estar pedindo, né? Ele pode até pedir esse material, mas ele já vai ter ali guardadinho para ele a todo instante que ele precisar, pelo e-mail, tá bom? Agora vamos conversar sobre uma outra forma de envio. Tá, vai ser via IPTV, que vai ser encaminhado, tá? No dia, na parte da tarde, das 12h30, professor, até as 13 horas, você deverá estar logado. Ai, professor, eu posso estar 12h45, 12h50? Poderá estar, mas vai estar lá, sendo enviado. Se for 13h05, infelizmente já entrou a aula, professor, nós estamos com aula ao vivo, e aí você vai ter que ter um tempinho, uma calma, porque só vai ser reenviado só no intervalo, Isso tá? mesmo. Só no intervalo, lembrar, porque nós não vamos poder fazer esta parada. E no noturno, às 18h30 até às 19 horas. Então, 18h30 até às 19 você pode estar pedindo material X, eles vão estar enviando direto. Mas deu 19h05, 19 horas, para tudo, aula ao vivo. Então, esses materiais, eles poderão ser salvos, tá? Como a Gabi falou, pelo e-mail, que você pode ir lá, revisitar o e-mail e buscar. E nós temos também, não sei se está na próxima cartela, os pontos de atenção. Peraí, Sônia, voltando lá naquela cartela, eu quero comentar. Tá. Gente, esse material aí, olha, só poderá ser salvo se você tiver logado. Diferente do e-mail. Lembra que o e-mail você pode ir lá, abrir a caixa e salvar a hora que você precisa? Aqui é diferente. Você só consegue salvar se você estiver ali na hora de envio. Você não está na hora de envio, infelizmente você não vai ter como salvar esse material. Aí vai esperar, como a Sônia falou, um intervalo, tá bom? Pode passar. E nós temos esses pontos de atenção. Isso. Aí eu te digo que nós temos as melhorias que vocês tanto desejavam, tá? Vocês pleitearam há tempos atrás a avaliação das habilidades socioeducativas, os 2,5 que vieram de vocês, professores. Essa melhoria dos 7 mais 2,5, no caso seria os 7,5 mais os 2,5 para formar os 10, vieram de vocês. E aí vocês também, esse ano, conquistaram de tantas solicitações para a direção, para a parte pedagógica, vocês terão, sim, pelo e-mail, somente por e-mail, 48 horas de antecedência, você vai receber a avaliação A. Você vai receber a avaliação, não vai ser o gabarito, é a avaliação. O gabarito só será enviado posteriormente, no dia da aplicação da avaliação. Se a avaliação começou dia 13, automaticamente, 48 horas antes, você vai estar recebendo via e-mail. No dia da aplicação, você receberá também a avaliação via IPTV. E posterior, o dia após, você vai receber o quê? O gabarito da avaliação. Então, 48 horas a gente vai estar enviando para você, como você tanto pedia, e a direção acatou, para fazer a impressão e relaxar, né? Para não ficar aquela tensão. Se cair, professora, não. Mas tem tá um dando pontinho problema. de atenção, né, Sônia? Tem, depois a Gabi vai já dizer. Deu pane, professora, e aí eu não tenho avaliação. Não, você já vai ter avaliação 48 horas. Se você se organizar, automaticamente você vai fazer a impressão no dia, só esperar o professor fazer a revisão e no final da revisão você aplicar a prova. Se não conseguiu nessas 48 horas, automaticamente vocês vão ter o quê? No intervalo da segunda interatividade, vai parar também aqui também. Olha como vocês tiveram a sorte. Vai parar e vão enviar somente a avaliação A. Então, quando você der a último que é antes do intervalo, os atendes vão estar paralisando onde for a série e vai fazer o envio via IPTV.
Mas nós temos o quê, professora O pontinho de atenção. Gente, essa avaliação é para ser feita no dia da avaliação. Não é para pegar o material, já recebi, já vou aplicar. Não, gente, tem que respeitar o processo, né? Vai ter a revisão, e aí no dia da avaliação eles vão, né, fazer. Mediante aqui as cartelas. Não precisa imprimir, tá, gente? Então, vai ter as cartelas, o tempinho para ele responder, né? Tudinho certinho, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Esse é o nosso ponto de atenção. E a avaliação, como eu coloquei, né? Pelo IPTV serão encaminhadas após a interatividade da aula, que é da revisão 2, em todas as séries que estiverem acontecendo, antes do intervalo. Então, fique lá, professor. Deu o intervalo? Não. Podem ir, meus alunos vão em fila, podem merendar, mas eu vou receber o quê? A avaliação. Porque quando você retornar do intervalo, o atende já tem enviado. Então, fique lá, professor. Se é para receber, isso é um ponto de melhoria nosso. Isso aí vai te ajudar muito. Se caso você queira fazer a impressão, que era isso que mais vocês solicitavam pela impressão, tem condições porque é um intervalo. Manda os alunos direitinho. Nós temos ainda aquele monitor, o menino mais esperto, coloca aquele aluno mais esperto para orientar, ficar com os outros. À noite é só adulto, eles poderão ir sozinhos para a merenda, mas você já fica lá aguardando a aplicação, quando eles fizerem esse envio para você fazer a impressão e após é tranquilidade, é paz, como a Gabi trouxe hoje, é paz, é muito amor, muita tranquilidade para a gente ter essa aplicação dessa prova. E não vai dar nada errado, tudo dá certo, professor, tá bom? Vamos lá, gente. Nós trouxemos aí uma frase para vocês pensarem, tá? Nós vamos dar um tempinho aí para vocês pensarem. Se quiserem, vocês têm a total liberdade de postar o que vocês pensam a respeito dessa frase lá no nosso chat público, tá bom? Então, eu vou mostrar aí para vocês a frase. Vamos ler juntos? É possível traçar objetivos de aprendizagem sem avaliar? Vai ficar aí essa frase no ar para vocês pensarem a respeito dela. E, né, se possível, se você se sentir à vontade, nós queremos saber a opinião de vocês. Então, é possível traçar objetivos de aprendizagem sem avaliar? Vou deixar aí essa perguntinha para vocês pensarem. Depois a gente retorna, tá certo? Olá, professores! Espero que estejam todos bem, com saúde. Vamos dar continuidade à nossa programação da jornada pedagógica. A gente ainda tem muitos assuntos para falar com vocês, muitas orientações. A gente espera que vocês estejam bem participativos no chat, acompanhem, tirem as dúvidas, esse é o momento. Eu sou a professora Kaelen, né? Estou aqui como gerente de ensino, mas eu não estou sozinha, vim com uma companheira que vai, junto comigo, apresentar hoje as orientações, certo? Certo, boa tarde a todos. Eu sou a pedagoga Cristiane Melo. Estou aqui para falar junto com a professora Kaelen, dar mais informações para que vocês possam ter um ano letivo aí bem proveitoso, tá bom? Fiquem atentos a essas orientações, que elas são muito importantes para o dia a dia de vocês, ok? Antes da gente iniciar nosso próximo tema, ficou, antes do intervalo, uma pergunta para vocês pensarem aí durante 15 minutinhos durante o intervalo. A pergunta era: é possível traçar objetivos de aprendizagem sem avaliar? E aí, professora Cristiane, o que a senhora acha? Será que eles conseguiram dar ali várias respostas? Eu não sei se eles responderam assim, mas eu acho que não.
né? A gente precisa avaliar para ver o que deu certo, o que não deu certo, que novos caminhos eu tenho que tratar, que novas estratégias eu preciso ter, né, para superar os meus obstáculos, minhas dificuldades. Mas essa é a minha opinião. Será que eles tiveram outras opiniões? Eu concordo com você, professora Cristiane. Eu acho que é nesse caminho, é sempre se avaliar, mas a gente vai ver aí algumas respostas que foram dadas, tanto no IPTV quanto no YouTube. Então, eu tenho aqui Boa Vista dos Ramos, respondeu: boa tarde. Creio que para avaliar, a avaliação sirva de aprendizagem, é essencial conhecer cada aluno e suas necessidades. Olha aí, professora Cristiane, vai muito do que a gente acabou de conversar, né? Vamos para o próximo, vamos lá. Tefé respondeu, né, que não é possível, né, traçar objetivos sem avaliar, porque ao avaliar um aluno, é possível verificar que os alunos o que os alunos conhecem sobre um determinado conteúdo, orientando o professor de forma que ele possa planejar as atividades de acordo com as dificuldades dos alunos. Olha aí, professora Cristiane, esse captou. Sabe também o que eu achei importante que está ali? Olha, tal procedimento favorece o avanço de cada um deles durante o ano letivo. O professor ou a professora ali de Tefé está nos mostrando que é muito importante ver a individualidade de cada aluno. Esse meu aluno, de onde ele partiu, para onde ele chegou, né? Eu não posso comparar esse meu aluno com o restante da turma. Eu tenho que ver o avanço de cada um individualmente. Isso é muito importante, né, professora? Com certeza, né, professora Cristiane? A gente também tem que pensar que a avaliação, ela serve para a gente também identificar que cada aluno aprende de uma forma. Com certeza. Né? De repente, ele não aprende com uma estratégia didática, então a gente tem que pensar outras estratégias para que aquele aluno avance, tenha ali, alcance as habilidades desejadas e tenha as competências que a gente deseja também. Então, a avaliação, pelo que entendi, aí todo mundo entrou no consenso, que não tem como traçar objetivos sem avaliar. Vamos ver no YouTube o que o pessoal está falando. Olha lá, se buscamos qualquer resultado, podemos fazer de qualquer jeito. Mas se almejamos resultados positivos e reais, precisamos avaliar para planejar e trabalhar em cima dos pontos fortes e fracos. Concordo. Também concordo. Olha, o professor Paulo escreveu muito bem colocado. A gente tem várias respostas aí no YouTube. Avaliar é necessário para que a gente possa ter um norte a seguir, né? Entendendo ali onde é que o aluno está com mais dificuldade. É necessário avaliar, acredito que seja possível. É preciso ter certeza se o aluno está compreendendo o que foi trabalhado. Acredito que a gente tenha um consenso aí, né, professora Cristiane, que avaliar é necessário, faz parte aí, né, deve fazer parte do planejamento de qualquer professor que seja dedicado, comprometido com a aprendizagem dos seus alunos. Muito bem, as respostas foram muito proveitosas, muito boas, mesmo, né? Muito boas. Deixa eu ver aqui, estão mostrando mais uma resposta. Acredito que seja possível, mas a avaliação servirá exatamente para melhorar ou modificar ou inserir novos objetivos, pois direcionará o caminho para desenvolver um trabalho voltado para a realidade. A professora Irene colocou. E olha, é importante que a professora Irene colocou, porque o planejamento ele também pode ser flexível, né, professora Cristiane? Ele deve ser flexível para atender a necessidade da minha turma, daquele aluno, mais individualmente. A gente tenta planejar o máximo possível, mas em dado momento, se tiver a necessidade, o planejamento flexível também, ele pode com certeza ajudar na prática pedagógica. E eu achei interessante que colocou também a importância de analisar a realidade, né, daquela turma, daquele aluno. São vários aspectos que nós temos que levar em conta no ato de avaliar. Tá bom, gente? É isso mesmo. Olha, tem mais uma ali, ó. Creio que avaliar faz parte do processo e não deve ser deixado de lado. Porém, o que tem que ser revisto é como avaliar. Sabe por que eu acho que esse professor colocou isso? Muitas vezes as pessoas, o professor, né, que às vezes não está tão inserido nesse processo de avaliação,
às vezes ele vê a avaliação um pouco de forma punitiva para o aluno. Ah, é? Eu sei que não é o caso de vocês, né, gente? Mas, esse meu aluno, quero ver na hora da avaliação, aí que eu quero ver, né? Não, a avaliação é para essa correção do nosso fluxo, do processo, né? Para a gente realmente verificar o que eu posso fazer para o meu aluno avançar. Sempre eu acho que é esse olhar, né, professora? Eu concordo com você, professora Cristiane. Nunca avaliação, né? Sei que a gente encontra ali mecanismos para tentar motivar o aluno a estudar e tudo, mas colocar esse peso em cima da avaliação acaba transformando o momento que é para ser de verificação da aprendizagem em ser um momento leve para o aluno com essa responsabilidade, com esse peso de punição. Então, a gente também tem que avaliar nesse sentido, né? Avaliar o aluno, mas também avaliar a nossa própria prática pedagógica. Muito bem, a participação foi ótima, então de parabéns. Continuem assim, que a gente ainda vai precisar muito da participação de vocês, viu? E aí, pegando o gancho, né, professora Cristiane, da atividade que nós deixamos, dessa pergunta que nós deixamos para vocês, a gente vai iniciar o nosso tema de hoje, que é a importância do professor presencial no processo de avaliação escolar do ensino presencial com mediação tecnológica. Nós trabalhamos aqui no Centro de Mídias em parceria, professor ministrante, professor presencial, a gente tem aquele professor, o ministrante que planeja os instrumentos, né, que vão ser utilizados no momento da avaliação, mas a gente precisa da parceria do professor presencial e ele tem um papel fundamental. E para que o professor possa colaborar da melhor forma possível, ele precisa conhecer como funciona o processo avaliativo do Centro de Mídias, né, do ensino presencial. Então, aqueles que já são veteranos, já estão conosco, né, já têm um conhecimento um pouco maior, mas se tiver alguma dúvida, é sempre importante reforçar as orientações. E aí a gente vai iniciar falando dos instrumentos, né, dos tipos de avaliação que a gente tem no ensino presencial mediado por tecnologia. O primeiro deles é a avaliação tipo A. Quando que essa avaliação é realizada, né? Ela é feita a cada 25% de conteúdo ministrado por unidade de estudo. Ontem a gente compreendeu que um componente curricular ele é organizado por unidades de estudo. A cada fim de unidade de estudo sempre vai ter ali uma avaliação tipo A. Essa avaliação ela é formativa, cumulativa, ela vai gerar uma nota e dali a gente vai ter também a avaliação que o aluno precisa para, né, fazer a progressão, né, conforme os componentes vão sendo distribuídos na sequência. Então, nessa avaliação, ela ocorre no período de transmissão, ou seja, você vai ter o CSA, o cronograma de sequência de aula, você já vai saber que naquele dia a gente vai ter a aplicação tipo A, ou seja, ela ocorre no momento da transmissão, prevista no cronograma de sequência de componente de cada no cronograma de sequência de aula de cada componente curricular. Então, sobre a avaliação A, ela é nesse sentido, tá? Ocorre no momento da transmissão de aula. Então, você, professor, já pode informar ali para os alunos, né? Que naquele dia eles vão ter avaliação, deixar eles preparados do ponto de vista cognitivo de aprendizagem, mas também emocionalmente. É importante a gente levar em consideração para que o aluno tenha, né, ali um momento de avaliação que ele não fique nervoso e tenha algum tipo de dificuldade. Então, a gente tem esse tipo de avaliação. E qual é a próxima, professora Cristiane? A próxima, gente, é a avaliação tipo B, tá? Essa avaliação tipo B é como se fosse uma segunda chamada. Então, aqueles alunos, né, que por algum motivo justificável não puderam comparecer no dia da avaliação A, eles vão fazer a avaliação do tipo B, que também é realizada a cada 25% do conteúdo ministrado por unidade de estudo. Então, o aluno, hoje eu tive a avaliação A. O meu aluno, ele não conseguiu vir nesse dia, tá? Por algum motivo que ele vai justificar para você. Então, você vai aplicar nesse aluno a avaliação tipo B. Lembrando que quem vai organizar a melhor data, o melhor horário, é você, de acordo com cada realidade, com a realidade da sua turma, tá bom? Mas é muito importante, gente, que vocês não deixem passar muito tempo do término daquela unidade para fazer a avaliação tipo B.
é assim, perdeu a avaliação tipo A, você já programa um dia e horário para avaliação tipo B, tá bom? E aplicada aos alunos que tiveram ausência justificada na avaliação tipo A. Eu quero reforçar aí essa palavra, justificada. Então, não é, eu não quero ir hoje não, eu vou deixar para fazer só amanhã, depois de amanhã, para eu ter mais tempo para estudar. Isso não é justificativa, tá bom? A justificativa é o aluno estava doente, né? Tentem estabelecer um diálogo bem proveitoso aí com o nosso aluno e verifique, né, se aquela ida para fazer a avaliação tipo B é uma eventualidade ou já está virando rotina na vida daquele aluno, tá? A avaliação tipo B, ela deve ser uma eventualidade e não uma rotina, né, professora? Exatamente, professora Cristiane. Tem que ficar ali, né, acompanhando esse aluno e saber qual é a rotina dele, né? De repente, de alguma maneira, né, algum outro colega, de repente, está ali já indicando os conteúdos e aí ele não vai para a escola para pegar a avaliação bem. Então, a gente tem que estar muito atento nesse sentido. Muito bem colocado pela professora Cristiane. Professora, e outra coisa que eu esqueci da avaliação tipo B. O aluno que faz a avaliação tipo B, ele perde o momento de revisão, um momento tão importante, tá bom? Então, é importante que o nosso aluno, na maioria das avaliações, ele faça no dia da transmissão, junto com a turma, para ele ter um momento de revisão, que ajuda muito na avaliação, tá bom, gente? Nós contamos com vocês, né? Sim, né, professora Cristiane? Só complementando também, que acabei de lembrar, a gente tem componentes que são longos, né, que tem unidades que são muitas aulas, então o momento de revisão vem realmente para o aluno relembrar aquilo que ele pode ter aprendido lá no começo da unidade de estudo, que agora ele vai ter a oportunidade ali de revisar e se sair, né, bem no dia da avaliação A. Então, se puder, né, recomende ali seu aluno a não perder esse dia de avaliação em transmissão, tá bom? E o próximo tipo de avaliação que nós temos né, a avaliação das habilidades socioeducativas, né? Do ponto de vista pedagógico, nós temos que avaliar ali a apropriação de conteúdo do aluno, mas a gente também precisa fazer avaliação em outros aspectos que a avaliação formativa, a prova escrita podem não nos evidenciar. E para isso, você, professor presencial, tem esse instrumento, né, que é AVHSE. Esse instrumento ele vai para você. Cada componente curricular ele vai ter a oportunidade de ser feita essa avaliação e ela também é feita a cada unidade de estudo. Então, ela é destinada às anotações pertinentes ao status de aprendizagem de cada unidade estudada. É importante que o professor presencial fique atento ao desempenho do estudante a cada aula, né, no contexto geral. Então, a gente tem critérios para fazer essa avaliação, que quando vocês receberem, tem toda uma orientação, tem a indicação de cada critério que você deve avaliar, que a gente vai falar de uma maneira mais geral, mas esse documento, ele tem uma leitura que vocês podem realizar e fazer a avaliação do aluno em cada aspecto. O primeiro deles é o autogestão, né? Nós vimos no primeiro dia de jornada, né, uma palestra muito boa falando sobre a educação socioemocional. Lá a gente percebeu como que esses critérios, eles fazem parte aí do desenvolvimento da autonomia do aluno. E a autogestão, ela vem com isso também, né? Essa capacidade do aluno ter a organização dos seus estudos, pensar numa rotina para que ele revise ali o que foi estudado, que ele tenha ali a rotina de anotar aquilo que ele tem dúvida durante a aula para poder, no momento da interatividade, indicar isso ao professor presencial e pedir auxílio do professor ministrante. Então, o aluno ter esse momento de autogestão. Isso aí, professor, a gente viu lá no primeiro dia de jornada que é uma habilidade que a gente pode desenvolver no aluno. Claro que você vai perceber que tem aqueles que têm um pouco mais, um pouco menos, mas aí a gente pode ir proporcionando atividades que desenvolvam esse critério. E o próximo, professora Cristiane? Pois é, o próximo, gente,
é a comunicação. A comunicação é muito importante, né? O aluno que se comunica, ele consegue trazer para você, professor, quais são as suas necessidades, as suas dificuldades. Então, você vai analisar esse critério, né? Verificar como é que é a comunicação desse aluno com o professor, com os demais colegas, né? Ele está conseguindo se comunicar de maneira boa com todos, né? Compreensível, ele está sabendo colocar para você as necessidades dele, tá bom? Verifiquem lá que tem muito... Esse documento que a professora Kaellen falou, ele está bem detalhado. Então, para cada aspecto, vocês vão analisar lá. Lógico que eu tenho que levar em conta também, né, que eu tenho um aluno que talvez seja um pouquinho mais tímido, que não fale tanto, mas ele precisa, né, se comunicar. Ele pode não ser igual aquele outro que é mais extrovertido, mas se ele está conseguindo, né, estabelecer essa comunicação com todos vocês, você vai analisar e vai fazer a pontuação desse aluno, tá bom? E o próximo, professora, qual é? O próximo critério é autonomia, né? A capacidade do aluno, né, e buscar também ter, né, esse protagonismo ali na sua aprendizagem, né? Se o aluno, de repente, um exemplo muito bom é o que a gente acabou de falar, ele perdeu a avaliação em transmissão, avaliação tipo A, ele perdeu a revisão, ele terá autonomia de ir com o seu professor presencial e solicitar os conteúdos para ele fazer revisão. Então, essa autonomia, ela pode também ser desenvolvida. O aluno também que busca atividades complementares, a gente falou muito sobre isso ontem, né, na jornada, e aí ele busca também outros materiais para que ele possa complementar a sua aprendizagem. Então, tudo isso é autonomia, é a gente verificar se o aluno ele está conseguindo, né, não ficar somente ali no que é proposto para ele em transmissão, naquilo que o professor ministrante envia, ou que você presencial proporciona para ele também, mas ele buscar outras fontes, ter essa autonomia também no próprio estudo, né? As competências emocionais, elas vêm para isso também, afinal, eles vão ser exigidos quando estiverem aí no mercado de trabalho, proatividade, autonomia, esses são critérios que hoje em dia a gente precisa demais quando a gente está aí no nosso ambiente de trabalho. Então, isso também a gente pode fazer essa análise em sala de aula, verificando os critérios lá que são indicados, e aí, professor presencial, você pode atribuir uma nota. Mas não esqueça, o aluno que talvez no primeiro momento não apresente esses critérios, né, bem desenvolvidos, essas habilidades, elas podem ser também proporcionadas, e você, professor, pode também indicar formas para ele fazer esse desenvolvimento. A gente também tem que ajudar o aluno nesse caminho, né, professora Cristiane? Com certeza. Isso que a professora falou é muito importante, gente, né? Eu vejo que aquele meu aluno, ele tem uma certa dificuldade em relação à comunicação, né? Primeiro que tem que ficar claro para o nosso aluno quais são os critérios que ele está sendo avaliado, porque isso vai gerar uma pontuação, né? Então, ele precisa saber o que nós esperamos dele. E você vai trabalhar para que ele... Eu não posso, do início do ano ao final do ano, eu tenho um aluno que não consegue ter uma autogestão. Se eu percebo que o meu aluno tem dificuldade nesse aspecto, eu vou verificar estratégias, planejar ações que possam levar o nosso aluno a avançar. Então, ele começou o ano com um pouco de dificuldade em relação à autogestão, mas através das estratégias, do meu fazer, eu vou fazer esse aluno avançar e ele vai chegar ao final do ano muito mais autônomo, muito mais comunicativo. Isso, como a professora Kaellen falou, é ensinável. O aluno também aprende através do seu exemplo, através das suas estratégias, tá bom? O próximo, gente, é inovação. Será que esse meu aluno ele está aberto ao novo, né? Ou ele é aquele que, tipo assim, diante das propostas novas, e esse ano, gente, tem muita novidade, né, professora? Bastante. Muita novidade. Vocês vão ter que estar abertos também ao novo, né? E eles também precisam estar abertos ao novo. Eles vão ter
ter muito maior protagonismo nas interatividades. Então, esse meu aluno é aquele que eu lanço uma proposta e ele abraça aquela ideia, ele gosta de coisas novas, ele dá até ideias, né, de como a gente pode melhorar a nossa rotina. Então, vocês vão analisar esse aspecto do nosso aluno também. Ele é aberto à inovação, né? Ele está sempre aberto ao novo? Se ele não está, que estratégias eu vou usar para desenvolver? Gente, a avaliação das habilidades socioeducativas é algo que é totalmente um lugar de privilegiado do professor presencial de trabalhar isso, tá bom? Nós contamos com vocês, mas ainda não acabou, tem mais um, né? Ainda falta um critério, que é empatia e cooperação, certo? Nós temos aí diversos critérios que acabam que eles se complementam, certo? Se complementando no final, ele precisa também ter essa capacidade de trabalhar em grupo, né? De entender, se colocar no lugar do outro, entender que nem sempre aqueles alunos ali do ensino fundamental, né? Que são, talvez queiram fazer mais individuais os trabalhos. Nesse momento, professor presencial, é a gente fazer essa avaliação também. Se esse nosso aluno, ele tem essa capacidade de cooperação, de ajudar nos trabalhos colaborativos, coletivos. Então, como a professora Cris bem falou, todas essas habilidades, elas são ensináveis. A gente tem a possibilidade de desenvolver no nosso aluno. Esse critério, eu acredito aí que não seja muito difícil não, né, professora Cristiane? Eu acredito que seja fácil de avaliar e aquilo também que a gente precisa ter em mente, né? O planejamento, né, ele é flexível, e se a gente está percebendo que em dado momento meu aluno está com dificuldade de desenvolver um desses critérios, é apostar em estratégias para que ele desenvolva, para que ele avance naquele sentido, né? E agora a gente vai mostrar, né, professora Cristiane, qual é a pontuação de cada critério desse atribuído, certo? Então, a avaliação, ela tem, a gente falou 5 critérios, para cada um deles a gente tem uma distribuição, ok? Então, o valor de cada critério é 0,5 pontos, totalizando 2,5. A avaliação, vocês vão já ver aí o valor que ela tem, né? Ela tem um valor de 7,5, complementando com a avaliação das habilidades socioeducativas, forma 10 pontos. Então, assim, professor, parece pouquinho, 2,5, mas vocês viram aí quantos critérios, quantas habilidades a gente precisa enxergar no aluno para que aquele meio ponto, de fato, né, professora Cristiane, ele receba e ele tenha e ele mereça aquela pontuação. E agora a gente vai mostrar para vocês o quadro geral de notas, né, e a gente está indicando, né, professora Cristiane, o máximo de unidades que nós temos, né? Isso. E também, né, professora, aquele aluno, eu não posso ter em mente que o meu aluno ele pode ir do início ao final do ano perdendo meio ponto, por exemplo, em empatia e cooperação, né? Gente, preparem estratégias para que esse aluno chegue ao final da unidade com os 2,5 pontos. E como a professora falou, né? Merecendo esses 2,5, se esforçando para alcançar a nota, o total dessa avaliação, né? Seja bem claro com o nosso aluno, eu acho que é uma estratégia muito boa de você conversar com eles e deixar bem claro que ele está sendo avaliado nesses critérios. E como a professora Kaellen falou, nós colocamos aí um quadro com as 4 unidades. Nós temos alguns componentes que têm menos de 4 unidades, mas não temos mais de 4 unidades, tá bom? Então, o máximo que nós temos são 4 unidades. Ali está o valor das avaliações, tanto a avaliação A quanto a avaliação B tem um valor de 7,5, tá bom? E vai ser acrescido, somado, a avaliação socioeducativa, que é feita pelo professor presencial, analisada e estipulada a nota pelo professor presencial, totalizando os 10 pontos. E vocês viram aí que a cada unidade de estudos eu tenho que fazer essa avaliação e somar com a avaliação tipo A e tipo B. Se eu esquecer, gente, o meu aluno vai ficar extremamente prejudicado, tá bom? E não vai
totalizar os 10 pontos nunca. Então, lembre-se que a cada unidade de estudos, você precisa fazer essa avaliação das habilidades socioeducativas, combinado? Não é, professora? Exatamente, professora Cristiane, mas a gente ainda não encerrou aqui as nossas ofertas de avaliação, né? A gente viu aí que os alunos têm a possibilidade de fazer avaliação tipo A ou tipo B, a avaliação das habilidades socioeducativas, mas se por um acaso, né, e vocês sabem muito bem disso, professores, que o nosso aluno pode ter uma dificuldade ou outra em algum conteúdo, e se de repente ele não conseguiu se sair bem, atingir a nota desejada para que ele consiga progredir naquele componente, o que vocês vão fazer, né? A gente tem para esses momentos, né, os planos de estudo de recuperação paralela, né, os PERPs. A cada unidade de estudo, a gente vai ter a aplicação desse instrumento. Então, o plano de estudo, ele viabiliza a recuperação contínua do conteúdo que não foi apreendido pelo estudante em tempo hábil. É importante salientar que o PERP ele não recupera somente a nota, né? Ele recupera a aprendizagem do aluno. Então, ele é um documento diferenciado das avaliações. Vocês vão ver que ele segue um roteiro, tem leituras para os alunos em anexo, para que eles possam revisar esse conteúdo e aí sim realizar essa prova de recuperação paralela. Ele é em formato autoinstrucional, contemplando os conteúdos das aulas de cada unidade, ou seja, né, o professor ministrante, ele prepara esse material, ele faz o apanhado de leituras necessárias para os alunos, para que eles consigam, né, ali fazer a avaliação e tenham ali a recuperação da sua aprendizagem. Então, é muito importante, professor presencial, que você siga todas as etapas de avaliação que nós indicamos aqui, né? Avaliação A, avaliação B, avaliação de habilidades socioeducativas e, em caso de necessidade, aplicação do plano de estudo. É extremamente importante seguir essas etapas e a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre o tempo que vocês têm para fazer essas aplicações, mas é importante seguir essa sequência. E como é que é feito, como é que é organizado, professora Cristiane, esse plano de estudo? Olha, ele é diferente, né, da avaliação A e da avaliação B. É diferente em relação ao quantitativo de questões, é diferente que não tem a avaliação socioeducativa. Então, vamos ver aí na cartela. São 10 questões, totalizando 10 pontos, né? E não se aplica a avaliação das habilidades socioeducativas, porque a própria avaliação, o plano de estudo já vale 10 pontos, tá bom? Cabe ao professor presencial mediar o processo de recuperação da aprendizagem e posterior registro de notas, salientando de que a cada unidade existe o plano de estudo de recuperação paralela. Tá bom, professor? Você vai receber e é importante que você faça essa recuperação no decorrer do ano inteiro. Não deixe para o final do ano o nosso aluno estar recuperando essa aprendizagem, ok? E como é o lançamento, professora? Sim, o lançamento o lançamento de notas, ele é feito de acordo com a quantidade de avaliações. Então, eu tenho a V1, meu aluno precisou de planos de estudo de recuperação paralela, eu já tenho que fazer essa aplicação. E eu tenho que lançar essa nota no Diário Digital obrigatoriamente até 5 dias letivos após a aplicação da mesma. Então, o ideal, professor presencial, é que você faça essa sequência de avaliações no período da unidade. Porque se você passa esse período de aplicação, você vai acumular ali uma quantidade expressiva de notas para fazer esse lançamento depois. Aí, né, junta com as outras atribuições que você já tem no dia a dia. Então, se puder, organize essa rotina. Ontem vocês fizeram uma atividade, né, professora Cristiane, que era o presencial planner do professor presencial, e aí organizaram o que era urgente, o que era não urgente. Então, utilize essa forma de se organizar também para não deixar nenhum lançamento, nenhum registro de nota ali acumulado. Então, colocamos aí, né, na cartela a quantidade máxima de avaliações, mas de acordo com a carga horária, essa quantidade pode diminuir, né? Então, a gente vai ter uma diferença aí, mas no máximo são 4 avaliações. E aí você tem que fazer a sequência, tipo A, B,
recuperação paralela e fazer esse lançamento. Uma coisa que é importante também, né, professora Cristiane? Alguns professores presenciais confundem a avaliação tipo B com a recuperação paralela. A gente tem que saber diferenciar o objetivo de cada instrumento. A avaliação B é para aquele aluno que teve ausência na avaliação A e que foi justificada. O plano de recuperação paralela é outro instrumento que tem outra orientação, que deve ser feito de uma forma diferente. Inclusive até a quantidade de pontos, vocês viram aí, né? Então, se eu deixo de aplicar o PERP e aplico a avaliação B, eu já estou, de alguma maneira, prejudicando o aluno, porque o PERP vale 10, a avaliação B vale 7,5. E essa outra pontuação aí, como é que vocês vão fazer para organizar? Então, a gente tem que ter bem essa divisão, essa organização desses instrumentos, para a gente não confundir o objetivo de cada um. Tá certo? E aí, professora Cristiane, eu acho que conseguimos, né, passar todas as orientações em relação às avaliações, mas claro que podem surgir dúvidas. E agora a gente vai para o nosso momento de interatividade. E a gente espera, e levantem a mãozinha, peçam uma vez para participar, para a gente organizar. E a gente também vai fazer a verificação das perguntas que estão no chat do YouTube, no chat do IPTV. Então a gente conta com a participação de vocês, tá bom? Já temos Vamos uma lá? ali, ó, professora. O menor valor é 6 ou 7,5 na avaliação? Então, já posso responder essa? Pode. Então, na avaliação A e na avaliação B, o valor máximo dela é 7,5, tá bom? 6 é a média que o aluno vai ter para passar, né? Mas 7,5 é o valor total daquela avaliação. Lembrando que ela vale 7,5 e que ela vai ser somada à avaliação de habilidades socioeducativas para poder formar os 10 pontos que o aluno, é a pontuação máxima do aluno para aquela unidade de estudos. Vale Legal? lembrar também, né, professora Cristiane, que dependendo da quantidade de unidades, essas notas elas serão somadas e divididas pelo sistema. Então, a gente também tem que ter isso em mente. Dessa divisão é que se dá a média 6, né, que é o mínimo que o aluno precisa, né, professora Cristiane, para poder conseguir progredir aí para o próximo componente. Muito bem. E agora, ainda temos alguma dúvida no chat, alguma participação? Temos mais uma ali, que é Parintins de novo, olha lá. Professoras, precisamos de esclarecimentos sobre o e-mail da turma. Nunca conseguimos ter acesso. Como proceder? Gente, amanhã vocês vão ter um momento mais específico para falar sobre o e-mail da turma. Mas desde já eu quero falar da importância de você acessar regularmente esse e-mail da turma. Esse ano nós não queremos isso aí que você colocou, né? Tentei o ano todo e não consegui acessar o e-mail da turma. Por quê? Todo dia, você tem no seu canal um assessor pedagógico. CME Pedag Cristiane, CME Pedag Kaelen, CME Pedag Regina, né? Então, esses assessores pedagógicos, eles estão diariamente no canal exatamente para ajudar você nessas situações. Ou, pelo menos, orientar você de como conseguir acessar o seu e-mail, tá? O que nós não podemos é que você fique à mercê somente do material enviado pelo IPTV. Não, você tem ali, como nós falamos ontem, eu acho, um repositório. No seu e-mail, você tem um repositório de todo o material. Então, é importante que nós estejamos atentos e não conseguiu ainda acessar o e-mail da turma, imediatamente entre em contato com o assessor pedagógico. Nós não podemos deixar essa situação se persistir durante o ano todo, de forma nenhuma, tá bom? E diariamente também a gente está colocando aí os contatos da Gentec, tanto o WhatsApp como o e-mail. Não deixem a situação ficar dessa forma o ano todo. Nós estamos à disposição de vocês, ok? E a gente precisa também, né, professora Cristiane, investigar
o motivo, professor, de você não estar conseguindo acessar, se é dificuldade mesmo de saber qual é o login desse e-mail, de repente a senha, se é alguma coisa mais técnica, né? A gente precisa saber. Então, quando você entrar em contato com o pedagogo que está lhe acompanhando ali na transmissão, dê o máximo de informações possíveis. Às vezes, né, professora Cristiane, a gente vai responder boa noite, aí o professor já sumiu, já não está no canal. Então, assim, a gente precisa que você também indique qual é a sua dificuldade. E essa orientação é importante, que vocês estejam atentos. Indiquem qual é a dificuldade, né? No outro dia, porque provavelmente o pedagogo vai buscar ali, lhe ajudar, ver qual é a equipe de suporte, qual é a equipe técnica, né? Nem sempre nós conseguimos resolver ali no momento da transmissão, mas no outro dia volte, retorne, entre em contato de novo com o pedagogo, peça ali, né, o retorno da notificação que você fez. A gente conta com vocês também, né? Afinal, o IPTV, o chat do IPTV ainda é a nossa principal forma de comunicação durante a transmissão. Tá bom, professor? Professora, outra coisa que eu lembrei é que, por exemplo, ano passado eu era assessora pedagógica da segunda fase. E aí eu sei como é o login correto da segunda fase. E eu passei o ano inteiro falando com alguns professores que entraram o ano inteiro com o login errado. Qual é a preocupação do assessor pedagógico? É que se você está entrando com o login errado, provavelmente você não está conseguindo acessar o e-mail da turma, porque o e-mail da turma precisa do login correto, tá bom? Então fiquem atentos não só ao chat público, mas também ao chat privado. Quando acender lá aquela luzinha, é alguém que está querendo falar com você no privado, no particular, para ajudar você. Vamos tentar ajustar e-mails, logins, tudo ainda agora nesse mês de março, tá bom? Para ficar tudo redondinho durante todo o ano letivo, ok? Muito bem, ainda temos alguma participação? Vamos lá, pergunta do YouTube. O lançamento da nota da avaliação socioeducativa é feita somada à AVA ou de forma separada em campo específico? Ela é feita exatamente como o senhor falou, professor, junto com a nota da AVA. Ou seja, o senhor vai somar os 7,5, vamos ver, esse aluno aí foi ótimo na prova, atingiu a nota máxima na avaliação A, né? Ele teve ali o 7,5, você fez a avaliação dele das habilidades socioeducativas, ele também vai ser, essa nota, esse 2,5 vai ser somado, totalizando 10, ou a nota que o aluno tirou, e aí sim o senhor vai lançar. Não é feito de forma separada, tá, professor? Aqui a gente mostrou para vocês separado, porque fica mais fácil de visualizar. Mas no total ela gera uma nota única, tá bom? Mais alguma pergunta? Os e-mails vão mudar, visto que trocamos de turma? Essa pergunta está sendo muito feita durante esses 3 dias que estamos na jornada. Professores, vocês receberam a programação da jornada pedagógica, né? Vocês sabem que hoje nossos temas são outros. A gente vai falar de avaliação, né? No pacote didático. E amanhã a gente tem uma programação com a equipe de suporte técnico, né? Com a equipe da GELS, para falar justamente sobre a questão de e-mails de turma. Então, aguardem que todas essas dúvidas elas vão ser sanadas amanhã, tá bom? Porque senão a gente acaba fugindo do nosso tema, alongando, e a gente quer saber hoje as dúvidas da nossa temática. Então, aguardem, sigam a programação, tudo vai ser esclarecido, tá certo? E aí, a gente ainda tem tempo? Então, professores, agora nós vamos deixar aí o contato da gerência de ensino, né? Lembrando que agora, né, professora Cristiane, depois das 16, vocês têm atividades locais, aí organização de como vai funcionar aí pedagogicamente na escola. Por hoje a transmissão encerrou, mas amanhã a gente ainda tem mais atividades, tá? Com a equipe da GenCD e com a equipe da GES. Então, a gente conta com a participação de vocês, todo mundo pontualmente no horário, via YouTube, via IPTV, participando. E ficam os nossos contatos aí para vocês, tá certo? A gente vai se despedir, né, Cris? E amanhã levem todas essas dúvidas, né, professora? Todas essas dúvidas levem lá para o momento com a GELS, e também os assessores aqui do Centro de Mídias vão estar lá no chat
Amanhã é o dia de sanar todas essas dúvidas de diário digital, de e-mail. Não faltem, que vai ser muito boa. Vão ser muito boas as explicações de amanhã, tá bom? Então, E vamos forte nos abraço despedindo, virtual, né, professora? E até amanhã. A gente conta com vocês. Tchau, gente.